Quase não saiu. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Nós vamos fazer a leitura de novo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação conduz à paciência, e a paciência à experiência, e a experiência à esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom homem, poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte no seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa leitura, por esse momento do culto maravilhoso, pelo momento de louvor que estivemos aqui, porque o Senhor falou conosco mesmo através dos louvores, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela confirmação da Tua palavra. Senhor, fala em nossos corações, que essa palavra venha encontrar um terreno fértil, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas com a certeza da graça, da salvação que há em Cristo Jesus, da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, que nos salvou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Senhor, que a Tua graça, Senhor, que nós venhamos ter o entendimento da Tua graça, que ela alcance o nosso entendimento, Senhor, e nós venhamos compreender que fomos salvos pelo Senhor. No momento em que o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor nos deu algo que nos prometeu, ó Pai. E se nós estivermos com o Senhor até o fim, alcançaremos essa misericórdia, continuaremos, permaneceremos salvos em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Assim te oramos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através dessa mensagem, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, para a glória do Teu santo nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meditando na carta de Paulo aos Romanos, eu comecei a perceber, algo que eu, na verdade, não tinha percebido antes. Como Paulo fala da misericórdia de Deus. Que muita gente não consegue compreender a questão da graça, da misericórdia de Deus, do favor. E Paulo, ele faz você entender claramente o que é a graça. Ele faz primeiramente você começando a ler os primeiros capítulos, e mais necessariamente esse capítulo 5, ele faz você compreender verdadeiramente que você precisa ser salvo. Na segunda parte do versículo 5, do capítulo 5, do versículo 12 ao 21, mais necessariamente ainda Paulo vai enfatizar mais ainda que você é culpado diante de Deus, que você é réu de juízo, e por isso não há nada que te defenda da própria ira de Deus. Não há nada que te faz conseguir escapar da ira de Deus. Ele faz você compreender. Irmãos, eu não sei se vocês já conseguiram meditar e estudar na carta aos Romanos. Se vocês não conseguiram, façam isso. Você consegue compreender qual o tamanho do juízo que viria sobre você, a culpa que você carrega,
Porque muitas pessoas acham que pela religiosidade, por ser bonzinho, porque eu observo ali, ou por qualquer outro motivo, eu consigo me salvar, porque eu sou bom, eu faço coisas boas. Mas a palavra do Senhor diz, e Paulo vai falar muito sobre isso, que todos pecaram, todos. Não houve um que tivesse obedecido à vontade do Senhor. Todos. Vai de nós até os profetas, todos um dia desobedeceram ao Senhor. Todos pecaram contra o Senhor e destituídos foram da glória do Senhor. Porque nós carregamos uma natureza adâmica, que a própria palavra aqui em Romanos, Paulo também vai falar disso, que por um homem entrou o pecado no mundo. E se nós formos observar, na verdade são perguntas que eu fiz para mim mesmo. Se o meu colega de trabalho pudesse escolher se eu fosse para o céu ou para o inferno, o que ele escolheria? Se eu precisasse da aprovação dos meus pais, dos meus amigos, se eu precisasse da aprovação daquela pessoa que um dia eu magoei, que um dia eu falei uma palavra dura, que um dia eu enganei, aquela pessoa que um dia pegou uma mentira minha, se eu precisasse da aprovação deles, será que eu iria para o céu? Será que eu seria salvo? Porque muitas pessoas se acham boas. Muitas pessoas acham que merecem ir para o céu. Merecem a salvação. Por fazerem caridade ou qualquer outra coisa. Mas a nossa salvação está condicionada na fidelidade com Deus, na justiça. Na justiça em nós. E em nós não há justiça, se não for por Cristo Jesus. E Paulo fala isso. Paulo vai nos lembrar que nós pecamos, nos afastamos da glória do Senhor, merecemos a ira de Deus sobre nossas vidas. Mas houve um dia que há um louvor que eu amo muito, eu acho bonito. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Na verdade não foi uma nação, foi o mundo, a palavra do Senhor diz. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós conseguimos compreender o tamanho do amor do Senhor. Morrer por pessoas que não mereciam. Paulo já começa o capítulo 5 dizendo, olha, ele morreu por nós, mas nós ainda não merecíamos. Nós não merecíamos, nós ainda éramos pecadores. É isso que Paulo fala, ou seja, não havia merecimento, não foi por mérito. E ele faz a gente compreender melhor isso. Efésios, capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia. Eu acabei esquecendo de anotar aqui, só não tem a referência. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. É porque, agora eu lembrei porque eu esqueci a referência, está na cabeça. Porque vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, mostrando ao homem que a nossa salvação não está condicionada ao que nós fazemos, mas sim o que Cristo fez por nós. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos com uma coisa que se chama graça. O que significa graça? Favor que você não merece. Então foi isso que nos alcançou. Foi um favor que eu não merecia. É como se alguém fizesse algo muito ruim para mim, e no mesmo instante aquele alguém precisasse de mim, e eu ajudasse. Eu estou fazendo algo que ele não merece. Isso significa graça. É de graça, é uma coisa que a pessoa não merece. E muitos estão vendendo a graça. Estão condicionando a graça. Estão condicionando a um certo ritual. Estão condicionando a um determinado conjunto de leis. Estão condicionando a uma certa doutrina. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos condicionar a graça a alguma coisa. A graça está em Cristo. Nós não podemos condicionar em doutrinas, porque a graça está unicamente nele. Foi ele que morreu naquela cruz, que verteu o sangue dele para nos salvar. Então, se alguém tiver que condicionar a graça, é Cristo, não nós, ao qual ele nos preparou. Na verdade, ele disse que aquele que cresce no Filho teria vida, mas o que não cresce não teria vida, mas sobre ele permaneceria a ira de Deus. Ou seja, condicionou a graça. A graça é só para aqueles que creem. O favor imerecido
lá naquele dia, no grande dia, no juízo, vai ser só para aqueles que estiverem em Cristo. Aqueles que não estiverem em Cristo, não receberão a graça. Isso nos faz lembrar até um estudo de um professor, que eu até mencionei aqui uma vez. Nós não vamos para o inferno por causa dos nossos pecados. As pessoas não vão ser condenadas ao juízo por causa do pecado, mas sim por causa de ter abandonado, de não terem aceitado o socorro. Porque todos nós pecamos. E se o pecado levasse alguém para o inferno, nós estaríamos lá. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu a salvação, o resgate. Isso é a condição. E as pessoas não quiseram esse resgate, optaram por não querer. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem de muita misericórdia. E é para aquele que nele crê, é para aquele que nele recebe. Porque a própria palavra diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está condicionado a quem? É Cristo, não a nós, não a nossa religião, o nosso ensino ou a nossa congregação. E isso tem que ser um ponto principal para que as pessoas consigam compreender o tamanho da graça. Porque há pessoas que deixam de congregar, por exemplo, por terem pecado. Deixam de estar aqui, por exemplo, por problemas financeiros, por qualquer outro motivo. Então o Senhor falou profundamente ao meu coração os benefícios da graça. E eu fiquei me perguntando, como assim? Quais são os benefícios da graça? E aqui na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 5 ao 10, nós temos 6 benefícios da graça. Eu tenho que virar minha folhinha. Eu tenho uma colinha, irmãos, me perdoem porque eu não consigo gravar de cabeça, mas é algo bom para mim, porque depois de um tempo eu estudo aquilo de novo e me traz mais vida. Mas o primeiro benefício, para mim, a primeira bênção da graça, a primeira vantagem, foi a paz com Deus. Isso está aqui em Romanos capítulo 5. Vamos voltar lá, porque a minha Bíblia mudou a página. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é profundo. Primeiro porque eu lembro quando o Senhor Jesus Cristo disse: a minha paz vos dou. Quantos que estão congregando, que são, eu acredito até que são verdadeiros servos de Cristo, mas ainda não conseguem ter essa paz no coração? Quantos são aqueles que vivem sem a paz de Cristo no coração? Não é por, hoje eu não passei na rua, não dei a paz do Senhor a ninguém, então eu não tenho uma paz. Não. Aquela paz que nós começamos a ter com Deus. Mas antes de entender a paz que nós temos com Deus, primeiro a gente tem que entender por quê. Como assim? Quer dizer que quem não tem Deus não tem paz? Pelo menos a palavra do Senhor diz isso. Romanos 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a nossa paz com o Senhor está condicionada na nossa salvação. Só aquele que é salvo em Cristo Jesus, porque enquanto ele era inimigo do Senhor, o Senhor o resgatou e o trouxe a paz. E o profeta Isaías, abra comigo a sua Bíblia, a gente vai dar uma passeada um pouquinho na Bíblia aqui rapidinho, mas é só para que os irmãos entendam melhor a respeito da paz que o Senhor nos deu, que o Senhor separou para as nossas vidas, e que, se nós ainda não vivemos essa paz, precisamos ter. Eu vou explicar que paz não é sinônimo de vida confortável, tá, irmãos? Não é. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que nós teremos aflições, passaremos por tribulações. Não significa que não teremos uma paz. Isaías capítulo 32, versículo 17. Já havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 32, versículo
versículo 17, diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Profeta Isaías. Agora o profeta Isaías, capítulo 48. Isaías também vai falar novamente sobre a paz. Anote esses versículos para depois você ler todo um contexto, né? Porque não dá para explicar todo o contexto aqui, senão a gente toma muito tempo. Capítulo 48, versículo 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então pode o servo do Senhor não viver em paz? Não ter a paz do Senhor no seu coração? Nós precisamos, irmãos, compreender a graça. Compreendendo a graça do Senhor, a misericórdia dele para as nossas vidas, a nossa salvação em Cristo, nós temos o que em nossos corações? Nós temos, primeira coisa, a paz de Deus. A paz de Deus vem em nossos corações, assim como diz no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Irmãos, fomos justificados. A palavra do Senhor não diz que seremos, fomos, a partir de quando recebemos a Cristo no nosso coração. O sangue dele vertido na cruz nos justificou. Então isso nos trouxe paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O fato de merecermos o castigo, aquilo nos tira uma paz. E uma coisa que só o Senhor pode preencher em nossos corações é essa paz. É a presença do Espírito Santo de Deus. Com a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nós temos paz. Nós temos paz em nossos corações. É aquilo que eu já disse aqui várias vezes: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Muitas das vezes vai ser a nossa própria família. Significa que nós não fomos atingidos? Não. Significa que nós continuaremos de pé, com a paz do Senhor imperando em nossos corações, lutando e buscando firmeza no Senhor, nos fortalecemos nele. Essa paz que está em nossos corações, a paz que o Senhor disse que excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque o mundo não consegue compreender como nós temos paz em meio ao caos. Sabe por quê? Nós estamos seguros no Senhor. A nossa segurança está nele, por isso temos paz no Senhor. Porque a nossa segurança está nele. Não há nada mais que nos condena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso que é coisa maior que te traz paz no seu coração. Esse é o primeiro ponto que eu achei no versículo 1. Agora o segundo ponto. A segunda verdade, a segunda bênção que eu achei aqui na palavra do Senhor foi o livre acesso ao Senhor. A partir daí nós temos acesso diretamente a Deus. Nós não precisamos de intercessores, ao que diz o nosso livre acesso com o Senhor. Não estou aqui menosprezando por exemplo, o ministério de intercessão da igreja, que devemos interceder ao Senhor pela vida das pessoas. Mas eu digo que a partir de agora a gente não precisa, por exemplo, chegar como existia naquele tempo, antes de entrar lá no templo, no Santo dos Santos, pedir um sumo sacerdote para que ele fizesse a oração por você. E que aquela coisa acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor para interceder pelo povo. Hoje nós temos livre acesso diário ao Senhor, livre acesso ao nosso Senhor. Eu não sei se vocês já estudaram, por exemplo, a questão da história, se interessaram por isso, como funcionava a questão de reis. As pessoas não podiam entrar de qualquer maneira na presença do rei, não tinham acesso direto ao rei. Primeiro eles pediam a alguém, um general, uma guarda, alguma coisa, para que enviasse uma mensagem ao rei, dizendo que eles precisavam falar algo importante. E assim também funcionava no templo, eles não tinham acesso ao Senhor. E a partir de quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando o livre acesso que nós temos ao Pai por intermédio de Cristo.
Não precisamos orar nem a A, nem a B, nem pedindo ao pastor, por exemplo, dizendo não só o pastor pode orar porque ele tem fé, só ele pode orar, porque só ele que é atendido, ou então fulano, ciclano. Como muitas pessoas vão buscando cura através de outras pessoas, a cura está no Senhor Jesus Cristo, através da sua fé. Libertação está no Senhor Jesus Cristo, através da fé. A fé no Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que ela move montanhas. Então nós tivemos livre acesso ao Senhor. Versículo 2, na parte A, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé. Entrada pela fé, é o que Paulo diz. Ou seja, ele fez uma analogia, aquele lá no templo que não podia se entrar. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos pela fé. A esta graça, no qual estamos firmes. É nela, nessa graça, que nós temos livre acesso ao Pai. Não precisamos mais de pessoas intercederem em nosso lugar. E muitas das vezes nós temos um Deus Todo-Poderoso querendo nos abençoar, querendo cuidar de nós, querendo que você reconheça Ele como seu Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito da sua mão sobre a minha vida, me trazendo paz, me trazendo segurança, me trazendo alegria. E às vezes nós sofremos, esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Problemas financeiros, problema com doença, psicológico, qualquer outro problema espiritual. Esquecemos, falamos com todo mundo. Pessoas postam no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Falam com todo mundo, mas não se abrem, não rasgam o coração ao Senhor. Já tem o livre acesso ao Pai. E a palavra do Senhor diz que o nosso Pai é bom e sabe dar coisas boas aos filhos. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor nos dará o Espírito Santo a quem Ele pedir. O Senhor é misericordioso para conosco. Nós temos esse acesso livre ao Senhor. Nós não precisamos de intercessores. Já diz a palavra do Senhor, João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos de uma determinada igreja. Nós não precisamos de um pastor. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E por isso, em Cristo, nós estamos aqui congregados. Porque nele, porque só o Senhor para unir pessoas que o amam, que amam ao próximo. Mas não é por causa de você que eu estou aqui. É por causa do Senhor, primeiramente. É por causa dele. Ele me resgatou, ele me trouxe aqui. E a mesma coisa a gente. Nós não estamos aqui para que fulano, ciclano me veja. Porque tem muitas pessoas que acham que só devem ir à igreja, por exemplo, para agradecer. Para dizer: não, eu vou lá só para agradecer, porque o Senhor me abençoou muito. Então eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou um abençoado. Não é dessa maneira. Não é. Isso é uma doutrina que tem se pregado, que você não pode pedir. Peça ao Senhor. Peça sim, há necessidade na sua vida. Há problema financeiro, peça ao Senhor ajuda. Está desempregado, está precisando de alimento dentro da sua casa, seja o que for, o Senhor ajuda. Está precisando de saúde, o Senhor te cura. Não deixe de pedir ao Senhor também. Não seja apenas um pedinte, agradeça ao Senhor. Mas peça ao Senhor. Invoque ao Senhor, mostre a Ele a sua súplica, a sua necessidade. Está com seus filhos envolvidos nas drogas, seja onde for. Peça ao Senhor misericórdia para salvar a tua família. Nós pedimos a tantas pessoas ajudas a psicólogos, advogados, não me esperando, amém. Advogados, qualquer outra coisa. Esquecemos de interceder primeiramente ao Senhor, pedindo misericórdia a Ele. Já aconteceu na minha vida, irmãos, eu passar necessidade mesmo, assim que eu cheguei aqui no estado. E de que eu não tinha dobrado os pés do Senhor, pedindo ao Senhor tudo quanto eu precisava. Porque eu ainda tinha esse negócio no meu coração: não vou ficar pedindo não, porque o Senhor sabe do que eu preciso. Então, enquanto eu fiquei assim, eu fiquei passando necessidade. E o dia que eu falei: Senhor, eu preciso. Eu não tenho mais o que comer, eu não tenho o que beber, tá
Está faltando na minha casa, Senhor. Me ajuda. Me ajuda com um emprego melhor, me ajuda com uma condição. Porque eu tenho buscado ao Senhor e eu não tenho tido nada lá em casa. Me ajuda, Senhor. Eu sei que o Senhor cuida da sua igreja. E foi quando o Senhor cuidou de mim. Ele só precisava ouvir o quê? Ah, eu preciso de você. E esse acesso nós temos livres ao Senhor. Nós temos acesso ao Senhor. Seja para agradecer, seja para pedir, engrandecer ao nome dEle, interceder pelas vidas, o cuidado que Deus tem para conosco, a intimidade que Ele quer ter conosco. Você tem livre acesso ao Pai, e você não faz disso algo bom para a sua vida. Nós precisamos fazer disso algo bom para as nossas vidas, o acesso que nós temos diretamente ao Pai. Isso é bom para nós, isso foi uma bênção dada pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque as pessoas queriam muito, mas não conseguiam ter acesso ao Senhor. Não conseguiam se dobrar ao Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe, me ajuda, me perdoa, Senhor. Eles tinham que pedir ao sumo sacerdote que pedisse perdão em lugar deles. Hoje nós temos esse acesso ao Pai, de dobrar os nossos joelhos onde quer que nós estejamos, dizer: Pai, me perdoa, trabalha na minha vida, muda a minha vida, transforma o meu caráter, traz em mim, põe em mim o caráter de Cristo. Nós temos esse acesso ao Pai. A terceira bênção que eu vi do Senhor nesse texto foi a esperança gloriosa. Versículo 2 ainda, na parte B. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos uma esperança, meus irmãos, que de um dia recebermos um corpo glorificado, de um dia o Senhor, nós termos a glória do Senhor nos enchendo 24 horas, o tempo todo, estarmos com o Senhor, termos o Senhor face a face. Essa é a nossa esperança, e essa esperança só está na graça. Só em Cristo Jesus nós podemos ter essa esperança. Paulo só nos mostrou que a vida foi sempre pela graça. Ele nos mostrou desde Abraão, que viveu antes da lei, mas foi justificado pela fé no Senhor. Então ele nos mostra que o acesso ao Pai, e que essa presença do Senhor gloriosa é nos dada pela graça. E isso é uma esperança nossa. Irmãos, o momento em que nós vivemos, aquele que é bem contrário, que é contrário ao pecado, não consegue ver como as pessoas estão vivendo hoje. Pessoas vivendo num estágio que, eu falei isso na semana passada, nunca, para mim, de tudo que eu estudei, nunca uma geração mereceu tanto a ira de Deus como essa. Blasfemando contra o nome do Senhor o tempo todo, e poucos se importando com isso, não só os ímpios, mas os que se dizem servos do Senhor também. Pecando contra o Espírito Santo, blasfemando, sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, escandalizando o nome do Senhor. Quem de nós não deseja que o Senhor volte, para que não haja mais isso? Porque há uma promessa de recebermos um corpo glorificado e habitarmos num lugar onde só há justiça, que não haverá mais pecado, que não haverá mais a nossa natureza pecaminosa, que todos os dias nós temos que lutar contra essa carne. Há uma promessa dessa luta acabar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar à sua igreja. É a promessa que Ele nos fez, de recebermos um corpo glorificado e não precisarmos mais lutar contra o pecado, não precisarmos mais ver essa condição que nós vivemos hoje. Essa esperança é só em Cristo Jesus. Porque, irmãos, a verdade é, o mundo não tem mais esperança. Não tem. Não adianta mais o Senhor, por exemplo, fazer um dilúvio e trazer outras pessoas. Isso não deu certo. Não deu certo. Olha onde estamos de novo. Não adiantou nada ter... Não adiantou nada não. A palavra do Senhor é a Bíblia. Mas houve aquela questão de Sodoma e Gomorra, de serem consumidas pelo fogo. E olha hoje as pessoas vivendo pior do que aquela época. Pior. E aí? Será que nós não esperamos essa gloriosa presença do Senhor? Será que nós não descansamos no Senhor? A nossa esperança não está nisso.
uma vida com Ele plena. Sim, ou a nossa esperança ainda está nesse mundo, em enriquecermos, em possuirmos as coisas. Onde está a nossa esperança? Será que está mesmo em termos acesso livre ao Pai, mas livre mesmo de andarmos em ruas de ouro, como a promessa do Senhor nos faz, de estarmos face a face, glorificando o nome dEle, sem se preocupar, por exemplo, com a nossa natureza, que o tempo todo nós temos que estar vigilantes, porque a nossa natureza é pecaminosa, e todos os dias nós temos que matar a nossa carne. A nossa esperança está no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Abra comigo sua Bíblia. Eu vou ler do 18 ao 21, mas você anota aí até o 30, para você poder ler na sua casa, entender melhor todo o contexto. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 21. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em vós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A esperança de Paulo era passar por todos os problemas desse mundo, as aflições, as adversidades, mas continuar perseverando no Senhor, porque um dia haveria de vir uma glória que nada nesse mundo se compara com a glória que virá nesse dia. Então a esperança de Paulo era uma glória futura, não a glória aqui nesse mundo, não as riquezas desse mundo, não a glória sujeita aos homens, não o agradecimento e engrandecimento aqui nessa terra, mas o reconhecimento do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Reconhecer o quê? Vinde benditos de meu Pai. Ser reconhecido por Ele como um verdadeiro filho. Essa é a glória que está preparada para nós. E por isso estamos no Senhor. E nesse grande dia receberemos um corpo incorruptível. E aí eu digo, né, que nem aquele louvor que eu gosto muito, aí não vai ter mais tristeza, onde Jesus mora não há tristeza, não há dor, não há choro. Nós vamos andar em ruas de ouro, se é de ouro mesmo ou não sei, mas eu sei de uma coisa, que vai ser um lugar maravilhoso, onde nós não temos mais que nos preocupar com a vaidade desse mundo, com as dificuldades financeiras, ou qualquer outro problema que há, com a depressão, com a angústia. Nós não temos mais que nos preocupar com se nós vamos pecar novamente, porque receberemos um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa esperança, meus irmãos. Não deve ser aqui nessa terra, mas sim a esperança de um dia recebermos a coroa da vida que está preparada para nós. O quarto ponto, a quarta bênção que eu vi nesse texto está no versículo 3 e 4, o caráter do cristão. Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Meio embaçado. E a experiência a esperança. O que é o caráter de Cristo? É sabendo, porque, irmãos, como eu falei no começo, o fato de você se converter, de ter paz no seu coração, não é sinônimo de não ter mais dificuldade. A própria palavra do Senhor diz que nós vamos ter tribulações,
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, versículo 33. Ou seja, a paz não tem nada a ver com tribulação. Dá para termos paz em nossos corações em momentos de tribulação, em momentos de aflição, de dificuldades. Dá. E não há nada nesse mundo que tire isso de nossos corações. Nós não podemos perder a essência, que primeiramente é a paz do Senhor em nossos corações. Deixar de dormir, tem que tomar calmante, porque a gente está passando por um problema. Irmãos, nós temos que nos segurar no Senhor. É difícil? É, irmãos, não é fácil não. Senão o Senhor não tinha nos alertado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 3, versículo 33, ele começa assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. É assim que começa o versículo 33 de João 16. Tenho-vos dito isto, para que em mim, no Senhor, tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o Senhor disse: em mim tenhas paz, porque vocês estão em mim. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Diria o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ou seja, não significa que você, a partir de agora, não vai ter paz porque você está passando por momentos difíceis. Não, eu tenho paz, porque a minha segurança está no Senhor, é nele em quem eu confio. É uma das bênçãos que a graça nos proporcionou. A segurança no Senhor, a paz em Cristo Jesus, o caráter de Cristo, nos parecermos com Ele, termos a identidade de Cristo. Nós cantamos um louvor aqui, que aprove o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Está em Romanos capítulo 35 ao 39. Vamos ler? Romanos capítulo 35. Não, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será algum desses? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem anjos nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nada, tribulação nenhuma, dificuldade nenhuma poderá nos separar do amor de Cristo. Isso nos traz paz. E a partir daí temos o que? O caráter de Cristo. Passou por dificuldades, despiu-se da sua glória, foi humilhado, foi escarnecido, mas continuou firme até o fim. E é dessa maneira que Ele nos diz que devemos conduzir as nossas vidas. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também passava por momentos difíceis. Paulo foi açoitado pelos judeus, 40 menos uma chibatadas. 3 vezes foi açoitado com vara, foi picado por cobra, perigo de salteadores, sofreu um naufrágio. Mas em todas essas coisas, ele diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, podemos passar por todos esses momentos, mas descansamos no Senhor. A graça nos proporciona um caráter de Cristo, de descansarmos nele, de estarmos em Cristo e sermos obedientes, sermos como Ele andou, andarmos como Ele andou, orarmos como Ele orou, vivemos a vida de Cristo.
ir aos cultos por vergonha. Isso não é graça. A graça te constrói. Ela te constrange, mas ao mesmo tempo ela te salva. Ela te mostra que você não tem força sozinho, e por isso você precisa de Cristo. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo. Porque nenhum homem consegue ser justificado, nenhum homem consegue por si só se manter firme. Ninguém. Só em Cristo Jesus. E aí podemos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivendo em Cristo pela graça dele, somos salvos. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus, irmãos, somos nós. Quando nos afastamos dele, quando o abandonamos, quando viramos as costas para o Senhor. Não vire as costas para o Senhor, não vire. Busque ser íntimo dele. Não tenha um relacionamento razoável, casual, de se ver de vez em quando. Eu vejo Jesus de vez em quando. De vez em quando eu converso com ele, uma hora ou outra, eu não sou tão íntimo assim não. Qual é o seu nível de intimidade com Cristo? Qual é o seu grau de intimidade? Quando a gente é amigo de alguém de verdade, por um tempo eu estava com dificuldades em orar, né? Então eu tentava orar no meu trabalho, e enquanto eu estava trabalhando, eu estava ali orando, né? Meditando com o Senhor, conversando com o Senhor. Mas uma coisa eu aprendi, eu precisava ter um momento a sós com o Senhor. Porque quando a gente é amigo de alguém, a gente ama aquele alguém de verdade, a gente gosta de conversar com aquela pessoa. E quando a gente está trabalhando, a gente não pode dar muita atenção, não é verdade? Às vezes eu vou lá no trabalho do Gilmar, é o que eu mais atento, é o que eu mais atrapalho, porque trabalha no mesmo prédio que eu. E às vezes eu vou lá conversar um pouco, ele está trabalhando, o tempo todo trabalhando, e às vezes não pode me dar uma atenção como ele queria dar. Mas eu entendo, porque está trabalhando. É assim a gente com Deus, a gente não consegue dar uma atenção ao Senhor se a gente está trabalhando, a gente consegue conversar, né? Mas a gente não consegue dar uma atenção como a gente deveria. E por isso o Senhor diz que quando a gente for conversar com o Senhor, entra no seu quarto, conversa com o teu pai que está em secreto. Qual é o seu nível de intimidade com o seu pai? Hein? Você conversa com ele, você conta as suas intimidades para o Senhor? Será que ele é tão íntimo seu a ponto de você mostrar as suas fraquezas para ele e dizer, olha, as minhas fraquezas são essas, meu pai. Olha, eu errei dessa maneira, eu não consigo mais. Porque muitas das vezes tem erros que você comete que você não consegue conversar com a sua esposa ou com o seu marido. Você sente vergonha de falar com algum amigo. E é o seu momento de conversar com o seu pai. Porque ele jamais te olhará com um olhar de acusador. Porque ele concedeu a graça sobre a sua vida. Ele vai te olhar assim como Jesus Cristo olhou para aquele ladrão na cruz. No último minuto da vida daquele ladrão. Com um olhar de misericórdia. Vai te olhar com o olhar de Jesus Cristo para aquela mulher adúltera. Com um olhar de misericórdia. Onde estão os seus acusadores? Mas a gente tem essa intimidade com Deus, como o Senhor Jesus tinha. Jesus, o próprio Filho, que era um com o Pai, ele tinha os seus momentos com Deus. E eu já mencionei aqui uma vez, até ri, porque o Senhor Jesus Cristo, quando chega aos seus discípulos na última noite, no Getsemane, diz, vocês não podem orar 1 hora comigo. E muitas das vezes, irmão, a gente não ora nem 10 minutos. Já pensou se o Senhor dissesse isso para você hoje? Poxa, você não pode de madrugada, né? Não era de madrugada? Você não pode orar 1 hora comigo? Será que hoje o Senhor não pode dizer isso para a sua vida e para a minha? Hoje, no nosso dia, nós tivemos os nossos feitos, né? Eu soube que alguns foram até a praia, glória a Deus, é bênção, a gente poder, né, ter um momento de lazer. Outros podem estar para poder passear, ou então não, ficaram só em casa descansando. Mas qual foi o tempo que você separou para estar com Deus hoje? Quanto tempo você separou para Deus hoje?
na sua meditação, na sua leitura, na sua oração? Será que hoje o Senhor pode dizer para você: porventura não pode orar comigo apenas uma hora? Será que a gente tem se parecido com Cristo? E o Senhor Jesus Cristo, depois de ter visto tudo isso, volta a orar de novo. Aí os caras dormem de novo. Entende? A gente tem pouca intimidade. Nós precisamos de mais para nós parecermos mais com o Senhor. Não é à toa que os frutos do Espírito estão nesse começo aí: paz, alegria, gozo, amor. Paz, gozo e amor. Amor, paz, gozo, não lembro a hora. Mas são os três primeiros que já nos mostram que a graça nos traz o fruto do Espírito, que está no Senhor. Nós precisamos, irmãos, compreender a graça não como algo que não teve um valor. Teve um valor, sim. Foi pago por Cristo. E por isso nós temos que fazer a nossa parte, que é o amá-lo de volta, fazer por Ele tudo aquilo que Ele fez por nós. Senão, na verdade, nós não somos gratos, somos ingratos. Se nós não fazemos nem o mínimo pelo Senhor, para buscarmos ter intimidade com aquele que nos salvou de algo tão terrível, que é a ira do próprio Deus. E nós precisamos, e foi uma das bênçãos que eu vi. A quinta bênção que eu vi aqui foi no versículo 5 ao 9, né? Na verdade era até o 8, eu estendi para o 9, porque também puxa aqui, o amor de Deus dentro de nós, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu sem tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais diz o quê? Se Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quem dirá agora? Quem dirá? Logo mais, agora, tendo sido justificados, ou seja, já fomos justificados pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Quem dirá agora, se Ele nos amou tanto quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora quando somos santos. Santos significa separados para Deus, tá, irmãos? Não sem pecado, só para deixar claro aqui. Quem dirá agora, se o Senhor nos amou quando ainda nem o conhecíamos? Quem dirá agora que nós conhecemos? Quanto mais Ele nos ama. O amor de Deus por nós é tão grande. Misericórdia, o cuidado de Deus para com a sua igreja. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: parece que Deus não me ama. Aí eu digo para essa pessoa: você conhece Deus? Você tem intimidade com Ele? Você tem aberto o teu coração para Ele, dito todas as suas necessidades, conversado com Ele, rasga o teu coração? Eu duvido se Ele não vai te responder. Porque Deus, a palavra diz que Deus Ele se aparta dos soberbos, Ele rejeita os soberbos. Ele ama os humildes de coração, aqueles que reconhecem o quanto são fracos. E por isso a palavra diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que por si só não tem, eles têm necessidade de algo que só Deus pode preencher. Será que nós temos sido assim, compreendido o amor de Deus para conosco? Irmãos, esse amor de Deus para com os ímpios, a palavra mostra que uma hora ele vai acabar. Quando vier a destruição, quando vier a ira de Deus sobre essa terra. Aí a diferença.
O Senhor nos diz aqui, no versículo 9, isso é 9, logo mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, não provaremos a ira dele. A ira do Senhor virá sobre esse povo. Só que aqueles que estão em Cristo têm um amor maior, então serão salvos da ira. Não apenas o amor que trouxe Jesus Cristo, mas o amor que fez em Cristo as pessoas serem salvas, permanecerem salvas. Porque Deus prova o seu amor para conosco. É a prova do amor de Deus, entregar o seu próprio Filho por aqueles que não mereciam. É o que o Senhor diz, é o que Paulo diz aqui, que Deus ele provou o amor dele, porque ele entregou o Filho por aqueles que não merecem. Nisso está a prova de amor de Deus. Só que ainda tem mais. Quanto mais agora que estamos nele, aí ele nos ama mais ainda, mais do que entregar o seu próprio Filho, ou seja, estará conosco a eternidade, permitirá passarmos a eternidade com ele, não apenas nos salvar de uma ira que nos consumiria, mas de nos trazer o privilégio de passarmos a eternidade junto ao Pai, de passarmos a eternidade com essa glorificação, com esse corpo incorruptível. É o momento que o Senhor repartirá a glória dele conosco, nos dará um pedaço da sua glória. Esse é o momento. Essa é a prova do amor de Deus para conosco, que ele permanece sendo fiel à sua palavra, estando guardando a sua igreja, guardando os seus verdadeiros filhos. E isso é uma bênção que foi dada a quem recebeu a Cristo, irmãos. Nós temos que nos alegrar com isso. Tantas pessoas estão tristes porque não têm bênçãos materiais, ou então porque não foram curados de uma doença, ou qualquer outro motivo, e não conseguem ver o amor de Deus através da graça, da salvação. Nós precisamos entender a graça do Senhor, que é algo muito maior do que apenas o mundo terreno. Essas bênçãos que o Senhor nos deu através da graça, a graça carregou consigo tantas coisas maravilhosas, nos proporcionando experiências, mesmo estando aqui na terra, experiências sobrenaturais, que o mundo tenta justificar por qualquer outra coisa, mas não consegue compreender. Foi desse jeito que essa graça nos alcançou. O Senhor, na sua palavra aqui, Paulo, na mesma carta de Gálatas, capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Isso. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, e por aí vai. Mas eu quero parar nesses três: amor, gozo e paz. Amor, alegria e paz. Não são três os pontos que nós falamos aqui das bênçãos? Olha, a confirmação do Senhor com a sua igreja através da graça. A confirmação que nós fomos salvos pela graça é termos os frutos, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E por isso nós precisamos buscar no Senhor todo o fruto, sermos completos. Porque aí é aquele selo do Espírito Santo, aquilo que nos marca, que dizemos: estamos no Senhor, permanecemos no Senhor.
alcançamos o Senhor misericórdia. Ter o fruto do Senhor em nossas vidas é algo que precisamos, irmãos. Pela graça que o Senhor nos dá, o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há nada que impeça o agir de Deus em nossas vidas. Não há nada que seja contrário ao fruto do Espírito em nós. Nada. Por isso precisamos do fruto do Espírito. Essa é a confirmação do amor de Deus em nossas vidas. Que nós recebemos, conseguimos receber o amor de Deus. Porque se nós ainda vivemos as velhas práticas, da maneira que vivíamos, sem paz, sem alegria, sem amor, sem nada disso, então ainda não tivemos um real encontro com o Senhor. Nós precisamos desse real encontro. Esse encontro maravilhoso que nos proporciona todas essas bênçãos através da graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E por último, o sexto ponto, a sexta bênção, é a salvação da ira vindoura. Olha, irmãos, não sei vocês, mas essa foi para mim a maior bênção. Porque ninguém poderia nos salvar disso. Quem consegue ir contra Deus? Quem consegue? Quem tem forças para guerrear contra Deus? A palavra mostra que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Isso, não éramos amigos. Aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus. Irmão? Será que é uma palavra tão dura, né? Versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 5 novamente. Está saindo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Mesmo sem nós sabermos, nós éramos inimigos de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteis a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, que o ressuscitou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 10. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos de couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormemos, vivemos justamente com Ele. Ou seja, antes de Cristo, nós estávamos destinados à ira do Senhor. Éramos inimigos do Senhor. Que agora nós somos amigos. O próprio Senhor diz: não vos chamamos mais servos, agora vos chamamos amigos. Amigos do Senhor. Estamos em Cristo. E isso, irmãos, João capítulo 6, 3, versículo 36. 3,36. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus nós fomos salvos da ira. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, você que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que não ama o Senhor seja anátema, seja amaldiçoado. É isso a palavra anátema. Ou seja, aqueles que não amam o Senhor, que não estão no Senhor, estão debaixo da maldição do Senhor, que é a sua própria ira sobre a humanidade.
Mas nós que estamos em Cristo, fomos salvos disso. E por isso nós temos paz. Porque nada mais nos carrega. O nosso fardo não é mais pesado. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregamos nosso fardo pesado. Aquele castigo que nos traz a paz hoje estava sobre o Senhor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós não carregamos mais culpa. Não carregamos mais. Esse é um peso que não está mais sobre nós. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Nós fomos salvos por Ele. E por isso estamos aguardando na esperança que Ele voltará para nos buscar para as moradas celestiais. Essa é a nossa esperança. O retorno de Cristo para nos buscar. Mas enquanto Ele não vem, descansamos nele. O nosso porto seguro, a nossa rocha, somos edificados em Cristo. Se estamos em Cristo, somos edificados nele. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, nada irá nos abalar. Nada. Permanecemos nele. Que a bênção melhor que essa, irmãos? São bênçãos que foi nos dada pela misericórdia, pelo amor de Deus, através da graça. E por isso, pela graça, sois salvos mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom dele, é um presente. Dom significa presente, é um presente de Deus em nossas vidas. Foi um presente maravilhoso. E por isso hoje estamos aqui, glorificando ao Senhor por esse presente, rendendo graças ao Senhor, para concluir o versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, ou seja, nos alegramos a Deus, agradecemos a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, porque por meio dele